Yul Brynner alcançou a fama no início dos anos 1950 e teve uma carreira de sucesso que se estendeu por várias décadas. Ele se tornou uma das estrelas mais fascinantes e enigmáticas de sua geração, celebrado por seu papel icônico em O Rei e Eu, e conhecido por sua presença poderosa nas telas. Enquanto a vida profissional de Brynner florescia, sua jornada pessoal foi uma tapeçaria tecida com profundas alegrias e angústias dolorosas. No entanto, foram os trágicos eventos que marcaram seus últimos dias que deixaram uma marca duradoura em seu legado. Junte-se a nós enquanto exploramos a comovente história de Yul Brynner e as mortes prematuras dele e de sua esposa. Mas antes de explorarmos a trágica morte de Yul Brynner e de sua esposa, vamos fazer uma pausa para refletir sobre sua trajetória. Yul Brynner era conhecido pelo olhar mais assustador de Hollywood, mas poucos realmente compreenderam o homem complexo por trás daqueles olhos gélidos. Desde seus difíceis primeiros anos até sua ascensão à fama e sua turbulenta vida amorosa, a história de Yul Brynner é uma que merece um reconhecimento mais amplo. História da família de Yul Brynner. Rock Brynner, o filho mais velho de Yul Brynner, conta a história de seu bisavô, Julie Brynner, que foi um dos primeiros empresários estrangeiros a chegar à recém-estabelecida base naval russa em Vladivostok. Natural da Suíça, Julie possuía uma empresa de transporte marítimo em Yokohama, Japão, que transferiu para Vladivostok em 1873. Rock explica que Julie e seus colegas investidores internacionais trouxeram arquitetos europeus para a região, transformando a pequena base naval em uma cidade moderna com um caráter europeu distinto, que permanece até hoje. Julie Brynner se tornou um empresário muito bem-sucedido em Vladivostok. Ele fundou uma grande empresa de mineração perto da cidade e importou materiais da Suíça para construir uma ferrovia de bitola estreita para transportar minério das minas até o porto. Ele se casou com uma mulher russa de origem buriate, e juntos tiveram 6 filhos, que foram educados em Moscou e São Petersburgo, crescendo como parte da inteligentsia russa. O filho de Julie, Boris, acabou assumindo o negócio de mineração, e o filho de Boris, Yul, nasceu em 1920. Quando os bolcheviques tomaram o poder em Vladivostok no início dos anos 1090, as minas dos Brynner foram nacionalizadas. No entanto, os bolcheviques tiveram dificuldades para administrá-las sem a expertise dos antigos proprietários. Durante uma turnê de palestras em Vladivostok, Rock Brynner soube que as negociações entre Boris Brynner e o líder soviético Vladimir Lenin sobre o controle das minas estabeleceram um precedente no direito internacional, que continua a ser estudado por estudiosos do direito até hoje. No entanto, o sentimento anti-burguês na Rússia forçou a família Brynner, incluindo Boris e Yul, a fugir para a China em 1928. Por um breve período, Boris administrou as minas de Harbin. Mais tarde, a família se juntou à grande comunidade de emigrantes russos em Paris. Yul Brynner, segundo seu filho, teve uma vida rebelde em Paris, que incluiu tocar guitarra com uma orquestra cigana. Na Europa, ele conheceu o ator emigrante Michael Chekhov, que Brynner descreveu como o único mentor de seu pai, e o seguiu até os Estados Unidos. Yul Brynner seguiu em frente com uma bem-sucedida carreira no cinema nos Estados Unidos antes de se mudar para a Suíça. Ele nunca foi autorizado a visitar Vladivostok, e apenas um de seus filmes, 7 Homens e um Destino, foi exibido na União Soviética. No entanto, Brynner acreditava que sua família não havia sido esquecida em Vladivostok. A infância misteriosa de Yul Brynner. Nascido em 11 de julho de 1920, em Vladivostok, na Rússia, Yul Brynner foi batizado como Yuli Borisovich Brynner. Seu pai, Boris Yulievich Brynner, era um engenheiro de minas de origem mista, suíço-alemã e russa. Sua mãe, Marousia Dmitrievna, era de ascendência russa.
Yul foi nomeado em homenagem ao seu avô paterno, Julius Brynner, e também tinha ascendência buriata-mongol, através de sua avó paterna, Natalia Iosifovna Kurkutova. Ao longo de sua vida, Yul Brynner manteve seu passado como um mistério, frequentemente provocando as pessoas ao manter sua verdadeira ascendência em segredo. Em um determinado momento, ele chegou a afirmar ser um homem meio suíço, meio japonês, chamado Taiji Kan, nascido na ilha de Sakhalin. Ele valorizava sua privacidade, declarando com frequência: "As pessoas não conhecem o meu verdadeiro eu e não vão descobrir." A coisa mais próxima que ele chegou de revelar sua herança foi uma breve menção sobre sua ascendência mongol. "Sou apenas um bom garoto mongol bem educado." De acordo com seu amigo J. Lee Thompson, Brynner raramente falava sobre sua infância ou seus pais. Thompson observou: "Sabíamos que, em algum lugar, havia algo que o havia machucado nos dias passados. Aqui estava esse homem que era o rei, que dominava todos que ele encontrava, e ainda assim, às vezes você o via sentado, com um vislumbre de lágrimas nos olhos, pensando profundamente sobre algo." Eu sabia que Yul, com toda sua arrogância, também era uma pessoa muito humana que havia sido ferida e que conseguiu em grande parte cobrir essas feridas. O público só teve uma verdadeira visão da vida precoce de Yul Brynner após a publicação das biografias Yul, The Man Who Would Be King e Empire and Odyssey, escritas por seu filho, Yul Rock Brynner II. Em 1923, quando Yul tinha apenas 3 anos, seu pai teve um caso com Katia Kornukova, uma atriz do Teatro de Arte de Moscou, e logo abandonou sua família. Esse trauma emocional provavelmente contribuiu para a natureza introspectiva e intensamente privada de Yul. Depois que o marido a deixou, Marousia levou Yul e sua irmã Vera para Harbin, na China, onde frequentaram uma escola da YMCA. Em 1932, algumas fontes indicam 1934, antecipando as crescentes tensões entre o Japão e a China. Marousia mudou a família para Paris, França, para evitar o conflito iminente. Embora Yul tenha sido matriculado no exclusivo Lycée Moncel, na França, ele não demonstrava interesse pelos estudos e, em vez disso, se inclinou para as artes cênicas. Ele abandonou a escola e começou a trabalhar como artista de trapézio no famoso Cirque de Hiver. Durante esse período, Yul desenvolveu uma profunda apreciação pelas músicas e pela cultura cigana. No documentário Yul Brynner, The Man Who Was King, seu agente, Guy McElwain, observou: "Sua origem cigana, da qual ele se orgulhava muito, lhe dava uma incrível sensação de pertencimento onde quer que estivesse. Quando estava na América, ele era americano. Quando estava na França, ele era francês." Durante seu 5º ano no circo, Yul Brynner sofreu uma lesão nas costas que interrompeu abruptamente sua carreira como artista de trapézio. Depois disso, ele passou a tocar guitarra, focando em músicas ciganas, em diversos clubes noturnos russos em Paris. Em 1938, quando Marousia foi diagnosticada com leucemia, a família voltou brevemente para Harbin, na China. A carreira bem-sucedida de Yul Brynner. Em 1940, Yul Brynner e sua mãe emigraram para os Estados Unidos, chegando na cidade de Nova York, no dia 25 de outubro, onde foram recebidos por sua irmã Vera, que havia se mudado para lá anteriormente e trabalhava como cantora na Broadway. Durante a Segunda Guerra Mundial, Yul trabalhou como comentarista de rádio em francês para o Escritório de Informação de Guerra dos Estados Unidos, fazendo transmissões para a França ocupada pelos alemães. Ao mesmo tempo, ele estudava com o ator russo-americano multitalentoso Michael Chekhov. Em dezembro de 1941, Yul fez sua estreia na Broadway como Fabian, na peça Twelfth Night, de Shakespeare.
Ele apareceu mais tarde na série de TV Mr. Jones and His Neighbors e na peça da Broadway Lute Song, com a atriz Mary Martin. Embora tenha recebido uma aclamação moderada por Lute Song, sua amizade com Mary Martin levou à maior oportunidade de sua carreira. Em 1944, Yule casou-se com sua primeira esposa, a atriz Virginia Gilmore, e começou a trabalhar como diretor de filmes e televisão na CBS. Sua estreia como diretor foi no programa infantil de fantoches Life with Snarky Parker, 1950, que foi exibido por 8 meses antes de ser cancelado. Ele então se estabeleceu como um diretor de sucesso com projetos como Studio One in Hollywood, 1948, Danger, 1950 e Omnibus, 1952. Em 1950, Mary Martin incentivou Yul Brynner a fazer um teste para o papel de Ray Mongkut da Tailândia no novo musical de Rodgers e Hammerstein, The King and I. Embora inicialmente hesitante em voltar aos palcos, Yul ficou fascinado pelo personagem e concordou em integrar a produção original da Broadway em 1951. Pediram-lhe para raspar a cabeça para o papel, o que ele fez, e sua cabeça careca se tornou sua marca registrada mais notável. A performance de Yul Brynner como Ray Mongkut foi sensacional, rendendo-lhe 2 prêmios Tony. Ele reprisou o papel 4.625 vezes ao longo de sua carreira e interpretou o Ray Mongkut na adaptação cinematográfica de The King and I, 1956, pela qual ganhou o Oscar de melhor ator. Em seu discurso de aceitação, ele famosamente comentou: "Espero que isso não seja um erro, porque eu não vou devolver este prêmio por nada neste mundo. Muito obrigado. Muito obrigado." A versão cinematográfica de The King and I foi lançada no mesmo ano de 2 outros grandes sucessos com Yul: Os 10 Mandamentos, onde interpretou Ramsés II, e Anastasia, no qual interpretou o General Bunin. Os 10 Mandamentos é considerado um dos filmes comercialmente mais bem-sucedidos de todos os tempos. Com o sucesso desses 3 papéis principais, Yul Brynner alcançou fama mundial e se tornou um dos atores mais cobiçados de Hollywood. Em 8 de fevereiro de 1960, ele recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Durante as 2 décadas seguintes, Yul Brynner continuou a ter sucesso em Hollywood, estrelando mais de 40 filmes, incluindo Salomão e a Rainha de Sabá, 1959, Os 7 Magníficos, 1960, Taras Bulba, 1962, e Reis do Sol, 1963. Com sua aparência exótica e robusta, ele frequentemente era escalado para papéis de fortes protagonistas, como reis, um faraó egípcio e um pistoleiro do Velho Oeste. Outros talentos de Yul Brynner. Além de sua carreira como ator e diretor, Yul Brynner também foi um fotógrafo, autor e guitarrista talentoso. Ele tirou várias fotografias de amigos, familiares e refugiados que conheceu enquanto atuava como consultor especial sobre refugiados para o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR. Brynner escreveu 2 livros: Bring Forth the Children, A Journey to the Forgotten People of Europe and the Middle East, 1960, e The Yul Brynner Cookbook, Food Fit for the King and You, 1983. Sua filha, Victoria Brynner, mais tarde compilou suas fotografias em um livro intitulado Yul Brynner, Photographer, o trabalho filantrópico de Yul Brynner. Yul Brynner estava profundamente comprometido com causas relacionadas aos refugiados, motivado por seu interesse em colecionar selos de refugiados das Nações Unidas. Essa paixão levou-o a se tornar o consultor especial sobre refugiados do ACNUR. Ele levou esse papel a sério, usando seu status de celebridade para aumentar a conscientização sobre as dificuldades enfrentadas pelos refugiados na Ásia e no Oriente Médio. Apesar dos riscos envolvidos,
incluindo encontros com patrulhas militares locais em campos de refugiados, Briner permaneceu firme e destemido. Seus amigos atribuíam essa coragem à sua origem cigana. Além disso, ele produziu 2 documentários para destacar as questões dos refugiados. Virginia Gilmore, a amante de Yul Brynner. Virginia Gilmore, nascida Sherman Virginia Poole, em El Monte, Califórnia, foi uma atriz talentosa em seu próprio direito. Sua trajetória na indústria do entretenimento se estendeu por mais de 3 décadas, começando com uma bem-sucedida temporada no palco de São Francisco, antes de se mudar para Hollywood em 1939. Inicialmente enfrentando desafios, a persistência de Gilmore a levou a confrontar o produtor Samuel Goldwyn, o que acabou garantindo-lhe um teste para o cinema. Embora sua carreira inicial em Hollywood tenha incluído papéis em filmes como Winter Carnival, Tall, Dark and Handsome, The Loves of Edgar Allan Poe e Pride of the Yankees, suas atuações de destaque vieram em 1941, com Western Union, ao lado de Randolph Scott, e Swamp Water, de Jean Renoir, com Walter Huston e Walter Brennan. Após retornar a Nova York, Gilmore garantiu papéis importantes em produções como Those Endearing Young Charms, em 1943, e Dear Ruth de Moss Hart, em 1944, marcando seu retorno ao trabalho no palco. Ela também compartilhou sua experiência como professora de drama na Universidade de Yale, de 1966 a 1968. Além de suas conquistas profissionais, a vida pessoal de Gilmore esteve profundamente entrelaçada com Hollywood. O legado de Virginia Gilmore é marcado não apenas por suas contribuições ao teatro e ao cinema, mas também pelo impacto duradouro que teve sobre aqueles com quem trabalhou e ensinou ao longo de sua ilustre carreira. O primeiro casamento de Yul Brynner. A história de amor de Yul Brynner e Virginia Gilmore é um capítulo fascinante nos anais da história de Hollywood, combinando elementos de romance, colaboração profissional e desafios pessoais. Ela era uma estrela de Hollywood em 1942, quando conheceu seu futuro marido, Yul Brynner. Ele havia chegado aos Estados Unidos havia apenas alguns meses e falava muito pouco inglês na época, trabalhando como garçom, manobrista e cantando músicas ciganas em clubes para ganhar a vida. Yul Brynner e Virginia Gilmore se casaram em 6 de setembro de 1944, uma união que reuniu 2 personalidades dinâmicas do mundo do entretenimento. Juntos, Brynner e Gilmore tiveram um filho, Yul Rock Brynner II. O relacionamento do casal não foi isento de dificuldades. A carreira de Brynner estava ascendendo rapidamente, especialmente com seu papel de destaque em The King and I, o que exigia que ele passasse longos períodos longe de casa. As demandas de Hollywood e do mundo do teatro frequentemente o mantinham em movimento, criando tensões no casamento deles. Enquanto isso, a carreira de Gilmore seguiu por um caminho diferente, pois ela gradualmente se afastou da atuação e passou a focar mais na sua família. Apesar desses desafios, Brynner e Gilmore permaneceram comprometidos um com o outro por muitos anos. Eles apoiaram as carreiras um do outro e navegaram pelas dificuldades da vida sob os olhos do público. O relacionamento deles resistiu às pressões da fama, aos períodos de separação prolongada e às dificuldades inerentes ao equilíbrio entre as aspirações pessoais e profissionais. No entanto, o casal se separou em 1960, após 16 anos de casamento. O divórcio foi finalizado em 1967, marcando o fim da parceria formal, mas não o fim do respeito mútuo e do vínculo que compartilhavam através de seu filho. Virginia Gilmore continuou a trabalhar esporadicamente na indústria do entretenimento, incluindo aparições na televisão e em produções teatrais. Ela também focou no seu crescimento pessoal
e em seus interesses fora da atuação. Virginia Gilmore, conhecida por sua carreira notável, tanto no palco quanto na tela, faleceu em sua casa em Santa Bárbara, aos 66 anos, após lutar contra a enfisema. Os outros casamentos de Yul Brynner. Após seu primeiro casamento com a atriz Virginia Gilmore, Yul Brynner passou por uma série de 3 casamentos subsequentes que refletiram tanto sua vida pessoal quanto sua persona pública. Seu segundo casamento foi com Doris Kleiner, que durou de 1960 a 1967. Doris Kleiner era uma socialite chilena e desse casamento nasceu a filha do casal, Victoria Brynner. Victoria Brynner, seguindo os passos de seu pai, tornou-se uma empresária bem-sucedida, fundando a Stardust Visions e a Stardust Celebrities, uma importante produtora de fotos em Los Angeles. Em 1971, Yul Brynner entrou em seu terceiro casamento com Jacqueline de Croisset, uma socialite e filantropa francesa. Esse casamento durou até 1981 e foi notável pela adoção de 2 filhos, Mia e Melody Brynner. Mia e Melody cresceram em um lar marcado pela fama de seu pai e pelas influências culturais de sua mãe, incorporando uma mistura de elegância francesa e o charme de Hollywood. No final de sua vida, Yul Brynner se casou pela 4ª vez. Seu casamento com Kathie Lee durou de 1983 até sua morte em 1985 e foi tragicamente curto devido à sua batalha contra o câncer de pulmão. Apesar da brevidade da união, Kathie Lee permaneceu uma companheira devotada durante os últimos anos de Yul Brynner, apoiando-o em sua doença até seu falecimento. Brynner tinha uma perspectiva distinta sobre as mulheres, dizendo famosamente: "As meninas têm uma vantagem injusta sobre os homens. Se não conseguem o que querem sendo inteligentes, conseguem sendo burcas." Além disso, ele teve uma filha, Lark Brynner, com a atriz alemã Frances Martin, e foi padrinho da atriz francesa Charlotte Gainsbourg. Victoria Brynner, uma de suas filhas, construiu uma carreira de sucesso como empresária. Em 1992, ela fundou a Stardust Visions e a Stardust Celebrities, uma produtora de fotos com sede em Los Angeles, Califórnia. Audrey Hepburn, a renomada atriz, foi sua madrinha. A morte de Yul Brynner. A vida de Yul Brynner tomou um rumo comovente devido ao seu vício em fumar, que começou aos 12 anos e continuou até que ele parasse em 1971. Em 1983, ele descobriu um nódulo na garganta e procurou atendimento médico imediatamente. Apenas algumas horas antes de sua 4.000ª apresentação em The King and I, recebeu uma notícia devastadora. Embora sua garganta estivesse limpa, ele tinha câncer de pulmão inoperável e apenas 3 meses de vida. Após um período de tratamento, Brynner lutou contra os efeitos da terapia, que prejudicaram sua capacidade de cantar ou falar. Durante algumas apresentações, seu filho Rock Brynner dublava sua voz ao lado do maestro. Em um momento emocionante durante um intervalo, Yul Brynner abraçou seu filho e disse: "Você deve interpretar o rei mais velho agora, Rock. Eu sou mais velho. Você está fazendo como se tivesse 30 anos. Você agora é, e eu era então, mas agora é um rei mais velho." Apesar de sua doença, Brynner escolheu continuar com seu trabalho, retomando a turnê de The King and I. Ele concluiu sua impressionante sequência com a 4.625 apresentação e sua última interpretação como o Rei Mongkut, em 30 de junho de 1985. Após receber o diagnóstico inicial de câncer, Yul Brynner encontrou consolo na atuação, que lhe dava algo para se concentrar. Surpreendentemente, ele viveu por 2 anos após o diagnóstico, embora soubesse que o fumo havia causado sua doença. Durante esse período,
ele concordou em dar uma entrevista no Good Morning America, onde discutiu abertamente os perigos de fumar. Yul Brynner faleceu de câncer de pulmão em 10 de outubro de 1985. Ele foi cremado e suas cinzas foram enterradas na abadia de Saint-Michel-de-Bois-Aubry, na França. Pouco depois de sua morte, foi transmitido um comovente comercial anti-fumo que ele havia gravado. No comercial, ele instava os telespectadores com sinceridade. Agora que eu me fui, digo a vocês, não fumem, seja o que for, não fumem. Se eu pudesse voltar no tempo e não ter fumado, não estaríamos falando sobre câncer. Eu tenho certeza disso. Victoria Brynner recorda seu renomado pai. Ela tinha 22 anos quando seu pai faleceu em 1985. Sua morte foi o primeiro evento devastador de sua vida. Desde que ela se lembra, ele sempre foi seu protetor e herói. E um herói não morre. Naquela época, nenhum objeto material que ele pudesse ter deixado poderia ter amenizado a dor que sua perda causou. Com o passar dos anos, ao pensar sobre ele, ela começou a avaliar seu relacionamento com ele e o legado que ele deixou para ela. Quanto mais refletia sobre isso, mais ela se dava conta de que, no fundo de sua personalidade, havia um forte senso visual. Isso encontrou expressão em sua vida profissional, primeiro como fotógrafa, depois como editora e, mais recentemente, como produtora de fotografia. O desenvolvimento dessa linguagem emocional e criativa foi progressivo, e ela percebe agora que suas memórias de infância mais poderosas foram moldadas, em grande parte, pela fotografia de seu pai. Seu pai compartilhou seu interesse pela fotografia com sua mãe e seus amigos próximos, os fotógrafos Ernst Haas, Inge Morath e John Bryson, todos os quais eram visitantes frequentes em sua casa e nos sets de filmagem dele. Com o passar dos anos, sua mãe criou uma série de magníficos álbuns de fotos repletos de seus trabalhos. Quando criança, um dos seus passatempos preferidos era pegar esses grandes álbuns de couro preto do armário e folheá-los repetidamente. De muitas maneiras, ela recebeu uma educação visual inestimável ao ser continuamente exposta a esses exaltados álbuns de família. Quando tinha 15 anos e declarou interesse pela fotografia, seu pai deu-lhe sua primeira câmera. Embora seus pais tivessem se separado quando ela tinha 6 anos, a fotografia se tornou uma espécie de elo visual, ligando-a a ambos. À medida que envelhecia, ela e seu pai passavam horas conversando sobre fotografia, olhando para maravilhosos exemplos dos mestres da fotografia que ambos admiravam, como Kertész e Cartier-Bresson. Durante esses momentos, também revisavam suas últimas fotos. Seus comentários eram sempre muito diretos. Valorizando seu julgamento, como ela fazia, sempre a agradava saber que, onde quer que fosse, ele carregava com ele uma foto que ela havia tirado da estrada que levava à sua casa na Normandia. Como sua paixão comum pela fotografia se tornou a base de seu relacionamento adulto, após sua morte, ela se viu perguntando o que teria acontecido com as fotos de seu pai. Para ela, elas pareciam um tesouro, e ninguém mais na sua família havia demonstrado qualquer interesse específico por elas. Em busca de seu legado visual, ela viajou até a Normandia e subiu até o sótão de sua última casa. Embora seu pai tivesse sido sempre um homem muito meticuloso, ela não estava preparada para o que encontrou lá. Fileira após fileira de caixas cuidadosamente empilhadas com negativos e slides, todos arquivados da maneira mais ordenada possível. Ela ficou impressionada imediatamente com a extensão de sua crônica fotográfica do filme Os 10 Mandamentos, de Cecil B. DeMille. Os slides coloridos relacionados a essa produção preenchiam várias caixas de metal, e cada uma continha uma nota identificando o estágio da filmagem em que as fotografias foram tiradas. Os interesses de seu pai eram amplos, e ele fotografou não apenas os outros atores e o diretor, mas também a equipe, além dos figurinos e adereços.
No topo de muitos slides estava seu carimbo. Fotografia por Yul Brynner. Durante vários dias, ela ficou no sótão, organizando o que agora se tornara seu tesouro, e logo saiu com um grande baú. Mais tarde, ao rever essas fotos pela segunda vez, ela começou a realmente apreciar que, quando perguntada sobre quem seu pai era, agora poderia responder Yul Brynner, fotógrafo. Antes de se tornar ator, seu pai se apresentou no circo, tocava guitarra e cantava em clubes russos em Paris. Trabalhou como locutor de rádio e, como muito poucas pessoas parecem saber, dirigiu programas de televisão. Muitos daqueles primeiros anos pareceram ter sido os mais gratificantes de sua vida profissional. Ele se sentia particularmente atraído pela direção, pois essa função envolvia um amplo espectro de criatividade que superava, em sua opinião, a atuação. Depois de se tornar um ator de sucesso, ele frequentemente dizia aos entrevistadores sobre seu desejo de voltar à direção, mas seu sucesso inesperado e quase avassalador na produção de The King and I fez com que fosse impossível para ele abandonar a atuação. Quase instintivamente, no entanto, ele começou a montar um registro visual de sua própria vida e das vidas ao seu redor, levando sua câmera aonde quer que fosse. Ele nunca manteve um diário. Essa era a função de sua câmera. Através da coleção de imagens que ele deixou, ela descobriu que podia ler uma forma de autobiografia. E essas fotografias a ajudaram a descobrir aspectos de seu pai que ela não havia apreciado antes. Ele era um homem curioso sobre os outros ao seu redor. Com a câmera em mãos, ele procurava a verdade nas pessoas. Sabia ouvir e observar com o coração. Seus retratos estão cheios de amor e um verdadeiro senso de intimidade. Repetidamente, aqueles cujas fotos ele tirou expressaram a ela o quanto confiavam nele e como se sentiam à vontade quando ele os fotografava. Com uma câmera nas mãos, ela não era mais o centro das atenções, mas sim a observadora, não mais isolada pela fama. Suas fotografias expressam uma sensibilidade inata e uma apreciação pela beleza física, bem como uma satisfação profunda em capturar um momento de união entre o ser físico e a beleza da alma. Embora ele tivesse muitas oportunidades para publicar uma coleção de suas fotografias e falasse frequentemente sobre isso, nunca deu o passo final. No processo de reunir e organizar o trabalho de seu pai para este livro, ela mostrou essas fotografias e falou sobre elas com muitos de seus amigos e colegas, bem como com os membros de sua família. Durante essas conversas, ela ficou profundamente tocada pelo quanto as pessoas o respeitavam e o amavam. Uma pessoa após a outra mencionou não apenas seu talento e versatilidade, mas também sua generosidade de espírito, juntamente com a integridade que caracterizava tanto sua vida quanto sua morte. Sua irmã Melody diz que seu pai lhe deixou seus olhos castanhos. Enquanto trabalhava neste livro, ela percebeu que ele também lhe deixou sua posse mais preciosa, sua visão. Cercada pelas fotografias dele, ela experimentou um senso de completude e realização no relacionamento pai-filha que ela nunca havia conhecido antes. A vida de Rock Brynner Yul Brynner deixou claro desde o início que seu filho continuaria o legado da família. Em nossa família, Yul não é apenas um nome, é um título. No entanto, ele também deu ao filho o apelido de Rock, inspirado no boxeador Rocky Graziano, com a intenção de incutir-lhe resistência para as ruas de Nova York. A educação de Rock foi peripatética, seguindo a carreira do pai de Nova York a Chicago, Los Angeles e finalmente a Suíça, onde ele frequentou a prestigiosa Escola Internacional de Genebra. Crescendo sob os holofotes, Rock Brynner foi cercado pelo glamour das celebridades. A amiga de infância Liza Minnelli e a frequentadora constante Elizabeth Taylor ampliaram seu círculo, enquanto o poeta e dramaturgo francês Jean Cocteau foi seu padrinho. Apesar de sua educação privilegiada,
Rock Brenner se destacou academicamente. Estudou em Yale, no Trinity College de Dublin e na Universidade de Columbia, onde obteve doutorado em História Americana em 1993. Após isso, dedicou mais de uma década ao ensino no Marist College, em Poughkeepsie, Nova York, fazendo contribuições significativas, além das vantagens de sua educação. Entre suas atividades acadêmicas, Rock Brenner navegou por diversos círculos e estilos de vida. Ele adaptou o livro de memórias sobre dependência de Jean Cocteau, Opium, para uma peça solo que teve uma breve passagem pela Broadway em 1970. Posteriormente, embarcou em uma turnê pela Europa como mímico, durante a qual enfrentou lutas pessoais com drogas e álcool. Brenner gravitou em esferas de celebridades, notavelmente juntando-se ao séquito de Muhammad Ali, enquanto o boxeador fazia sua turnê mundial após perder o Campeonato Mundial de Pesos Pesados devido à sua posição anti-guerra. Apesar de seus contrastes físicos, Ali carinhosamente chamava Brenner de segurança, brincando com a ironia de um descendente da realeza egípcia, protegendo um jovem negro de Louisville. No entanto, Brenner desempenhou um papel crucial além da simples companhia. Ele serviu como liaison de imprensa de Ali e usou suas conexões em Dublin para organizar uma luta notável para Ali contra Al Blue Lewis em 1972. Ao retornar aos Estados Unidos e após superar suas batalhas pessoais, Brenner forjou uma amizade com Robbie Robertson, o guitarrista e principal compositor do The Band. Durante um período, ele até dirigiu o ônibus da turnê da banda. Quando Robertson expressou interesse em criar um documentário sobre rock, Brenner facilitou uma introdução ao seu amigo, o diretor Martin Scorsese. A colaboração resultou no aclamado filme de 1978 The Last Waltz, amplamente considerado um dos melhores documentários de concerto já feitos. Brenner era conhecido por seus caminhos de carreira variados. Um dia, no início dos anos 1970, ele iniciou uma conversa em um bar de hotel em Londres com Isaac Tigrat, um empresário com uma visão para um restaurante com tema de rock and roll. A amizade deles se aprofundou, levando Brenner e seu pai a se tornarem investidores iniciais no Hard Rock Café, cofundado por Tigrat e Peter Morton, cujo pai havia lançado a cadeia de steakhouses Mortons. Quando Tigrat expandiu o empreendimento para Nova York em 1984, Brenner assumiu o papel de gerente. O restaurante rapidamente se tornou um ponto de encontro em Manhattan, atraindo várias celebridades, e Brenner lidava com a clientela de alto perfil com habilidade. Ele cresceu rodeado de celebridades, viajava com elas, comentou Tigrat em uma entrevista por telefone. Ele estava bem familiarizado com esse ambiente. Após um ano no Hard Rock Café, Brenner sentiu a necessidade de novos desafios. Sonhando há muito tempo em possuir uma aeronave, ele confidenciou a Tigrat sobre seu desejo. Usando os lucros do restaurante, Brenner e seu pai lançaram um serviço de aviação particular, com sede em um pequeno aeroporto perto de Danbury, Connecticut. Na época, Rock Brenner morava sem pagar aluguel em uma fazenda em Westchester, em troca de cuidar do campo de vegetais. Na metade dos anos 1980, Brenner deixou seus dias de aventuras para trás e retornou aos seus estudos acadêmicos. Ele escreveu uma biografia de seu pai, intitulada Yule, The Man Who Would Be King, 1989, enquanto completava seu doutorado em História Americana na Universidade de Columbia, com especialização em História Constitucional. A biografia de Rock Brenner, publicada 4 anos após a morte de seu pai, Yul Brynner, aos 65 anos, desmentiu vários mitos perpetuados por seu pai, como as falsas alegações de ascendência cigana. Também ofereceu um retrato mais nuançado de um homem complexo, cujo ego maior do que a vida às vezes ofuscava seu verdadeiro afeto por seu único filho,
e os desafios que Rock enfrentava como resultado disso. Em uma entrevista de rádio em 1991, refletiu Rock Brenner: é um estudo de como um filho se forma à imagem de seu pai e depois precisa forjar seu próprio caminho. Rock é sobrevivido por suas irmãs, Victoria, Mia, Melody e Lark. Rock Brenner, filho do icônico ator Yul Brynner, construiu sua própria identidade como escritor, historiador, romancista, dramaturgo e até mesmo segurança, entre outros papéis. Ele faleceu aos 76 anos, conforme relatado pelo New York Times. Rock morreu na sexta-feira, 13 de outubro, em um hospice em Salisbury, Connecticut. De acordo com sua amiga próxima Maria Cuomo Cole, ele sucumbiu a complicações de mieloma múltiplo.